Bom dia a todos. Falamos ao vivo da Arena Canal Rural da Expo Inter. Nós estamos hoje começando, no dia de hoje, um debate a respeito do Fundo Rural. O Fundo Rural vem trazendo dúvidas a muitos produtores. Temos aqui dois deputados, o doutor Afonso, que é o consultor jurídico do Canal Rural, especialista no assunto, e nós pretendemos, meus amigos telespectadores, trazer a vocês todas as informações. Vocês poderão participar deste evento pelo nosso WhatsApp, vocês poderão mandar mensagens, os presentes aqui na plateia poderão fazer perguntas também por escritos, e nós vamos fazer um debate de forma democrática para que a gente possa esclarecer essa situação. Então, portanto, sejam muito bem-vindos e espero que esse fórum possa esclarecer dúvidas em relação ao Fundo Rural. Você está em casa, né, no escritório, você pode utilizar, pode assistir também pela internet e pelo nosso canal do YouTube. O painel desta manhã é uma realização do Instituto de Estudos Jurídicos da Atividade Rural, o IEJUR, do Canal Rural e Canal Rural. Convido o público que está aqui no auditório para participar do fórum com perguntas por escritos, e você que está em casa, entre em contato conosco pelo WhatsApp do Canal Rural, que é o 11 98 524 0073. Nesta manhã, né, eu já comentei, nós vamos falar sobre o impasse que atormenta a vida do produtor rural há anos, o pagamento ou não do Fundo Rural. Ao longo do tempo, várias foram as decisões judiciais, né? Isso que é 92, 97, 2000, ninguém sabe qual é a decisão que vale. Hoje a gente tem que sair daqui com a decisão correta, né? E o agricultor, muito menos, sabe o que fazer. Estamos aqui com os especialistas para discutir esse tema. Apresento nossos convidados, o Ricardo Afonso, que é o presidente do Instituto Jurídicos da Atividade Rural, IEJUR. Doutor Ricardo, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Daúde. Satisfação estar aqui. Está também conosco aqui o Sérgio Souza, que é deputado federal do PMDB do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Sérgio, bom dia. Bom dia a todos os da plateia e os nossos telespectadores do Canal Rural. E também está conosco o deputado Carlos Reising, deputado federal pelo PP do Rio Grande do Sul. Quem abre o debate é o advogado... Oi. Também o deputado Alceu Moreira aqui presente, deputado federal. Ô, deputado, perdão, eu não vi. O deputado Alceu Moreira, que também está nos prestigiando aqui, está aqui na primeira fileira, tem também muita informação para nos dar a respeito do Fundo Rural. Quem abre o debate é o advogado presidente do EJUR, comentarista do Canal Rural, doutor Ricardo Afonso. O senhor pode vir até aqui ao púlpito, doutor Ricardo, e dirigir as suas brilhantes palavras. É um prazer. Eu vou me sentar. Precisa baixar bastante o microfone aqui em altura. Hein? Bom dia a todos. Querido Daúde, satisfação tê-lo aqui na nossa terra. O senhor que tem prestado esse serviço maravilhoso a todo o país através do Canal Rural. Obrigado. Uma informação qualificada, né? Eu estava brincando outro dia com nossos telespectadores lá que hoje o maior insumo que tem é a informação, a necessidade da informação, tantos problemas que estão acontecendo dia a dia. Saudar o nosso deputado Sérgio Souza, presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária da Câmara Federal, que está lá também fazendo um excelente trabalho. Nosso deputado Luiz Carlos Reis, que está sempre naquela batalha permanente, da mesma forma, nosso querido amigo, deputado Alceu Moreira, são uns aguerridos lá na Câmara Federal e são figuras que a gente pode contar realmente porque conhecem os temas
e trabalham permanentemente, dia e noite. É impressionante, eu acompanho o movimento deles, o que fazem de estrada no fim de semana, quando chegam aqui e buscando nas suas bases as reivindicações e as necessidades do setor. Então, a minha homenagem a eles. Agradecer especialmente ao deputado Sérgio Souza por ter me dado a oportunidade de reencontrar o Luciano Carvalho, meu querido amigo de tantos anos, que também lá na Câmara Federal, na CNA, em todos os órgãos que esteve, sempre atento e auxiliando e prestando grande serviço ao agro brasileiro. Queridos amigos, plateia, colegas presentes, minha saudação. Eu vou procurar aqui situar um pouco, não vou entrar em muita polêmica no primeiro momento, situar, porque as pessoas, eu noto que não sabem de onde é que saiu essa história toda aí, né, essa polêmica do Fundo Rural, que ela já vem há tanto tempo. Então, eu peço que vamos passar rapidamente, não vou ficar aqui com um monte de lei e tal, incomodando, mas vamos só situar a todos no que ocorreu ao longo desse período todo aí. Então, nós temos, vamos ver aqui o artigo 195 da Constituição, né, que começou a história estabelecendo que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade na forma direta e indireta, nos termos da lei, recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal. E no inciso 1º, aqui estou no lugar meio ruim para leitura, no inciso 1º nós temos, vamos ver aqui se eu me localizo melhor, poderia incidir sobre folha de salários, faturamento e lucro. Não falava em receita bruta nesse inciso 1º da Constituição Federal. Depois, a Constituição Federal também tinha lá no seu 154, e aqui tem o parágrafo 4º que exigia que, por lei complementar, poderia ser instituído outro tipo de tributo, e lá no artigo 154 primeiro, também dizendo que por lei, remetia para o 154 primeiro, que exigia lei complementar para estabelecer, para alterar esse dispositivo da Constituição Federal. Aí, em seguida eu me acerto com isso aí. No artigo, na Lei 8.212, é que começou o assunto, que estabelecia 20% sobre a folha de pagamento. A incidência, então, foi a criação do chamado Fundo Rural. Depois, outras leis vieram ao longo do tempo, até 1997, se alterou, na primeira lei, na Lei 8.540, se alterou esses 20% para, então, a aplicação dos famosos 2%, que tem ali no inciso 1º, alteração do artigo 25, os 2% e 1% para o acidente de trabalho. Então, aí que começou a questão, lá em 2012, que vieram aí alterações até 97, mantendo essa questão dos 2% sobre a renda bruta. Depois, veio a Lei 10.256, que é a grande polêmica atual, que a Lei 10.256, primeiramente teve a Emenda Constitucional 2098, que permitiu, então, que se estabelecesse, não por lei complementar, por lei ordinária, o estabelecimento de imposto sobre faturamento bruto. E aí, a partir dessa Emenda Constitucional 2098, que veio a Lei 10.256, que estabeleceu, então, a nova redação, permitindo a questão da aplicação, mas não transcreveu os incisos 1º e 2 lá da Lei 8.212, ficando só o caput, e ele remete à Lei 8.212, dizendo que vale aquele imposto, então, de 2% e 2% e 0,1% sobre o faturamento bruto. Aí vieram as decisões do Supremo Tribunal Federal, que já em 2010 tivemos a primeira decisão, aí num caso de um processo, né, do processo do frigorífico Mata Boi, dando pela inconstitucionalidade do Fundo Rural. Foi a primeira decisão do Supremo,
em 2010, dizendo que não havia lei complementar, em decorrência disso era inconstitucional o Fundo Rural. Depois tivemos a decisão em 2010 e agora em 2011, um ano seguinte, aí teve uma decisão. O primeiro tinha o relator, o ministro Marco Aurélio de Mello, depois na segunda o ministro Lewandowski, todos por unanimidade. Neste segundo foi decidido, então, em 2011, dando repercussão geral. Todos os tribunais deveriam obedecer a esse dispositivo, essa inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Também essa decisão foi por unanimidade, e aí, daí, em decorrência disso, que começaram a entrar com todas essas ações durante esse período no país inteiro, e até então seguiu com liminares e decisões dos juízes, dos tribunais, favoráveis à declaração de inconstitucionalidade do Fundo Rural. Então nós tivemos essa situação legislativa e essa situação no Supremo Tribunal Federal até 2011. Aí a União entrou com nova ação, dizendo que aquela lei que eu falei antes aqui, esta lei 10.256, aqui, que eu tinha falado antes, ela teria, então, alterado... Eu tenho que abrir aqui, vai? Tá certo aqui? Aqui. Essa decisão, então, de 2017, com a relatoria do ministro Fachin, a decisão do Supremo, atendendo, então, a nova ação da União, que dizia que a Lei 10.256, quando já existia a Emenda Constitucional 20, que permitia que se estabelecesse o imposto por lei ordinária, esta decisão, o ministro Fachin votou ainda favorável à manutenção da inconstitucionalidade, dizendo que os incisos 1º e 2 não estavam incluídos na Lei 10.256, em função disso a inconstitucionalidade permanecia. Esse era o entendimento do ministro Fachin, que era o relator, e apesar disso o ministro Alexandre Moraes, que recém tinha assumido a cadeira no Supremo Tribunal Federal, em substituição ao nosso saudoso, querido amigo Teori Zavascki, o ministro Alexandre Moraes, então, dá um voto divergente, entendendo que, por técnica legislativa, não haveria necessidade de constar da Lei 10.256 os incisos 1 e 2, e, em decorrência disso, ele entendeu constitucional, a partir da lei, então, era constitucional o Fundo Rural. A partir essa decisão foi tomada por 6 votos a 5, né? As outras duas tinham sido tomadas por unanimidade, as duas anteriores, a com repercussão geral, e essa aí foi tomada por votos 6 a 5, um ministro que caísse para o outro lado já manteria a inconstitucionalidade da lei. Então, a partir desta decisão de 2017 que começou a grande polêmica. Todas aquelas ações que estão em tramitação, onde foi declarada inconstitucional, e todos aqueles alguns que não entraram com ação, contando com essa posição do Supremo Tribunal Federal, estão agora numa situação de alto risco, porque haverá, a partir da publicação do acórdão, quando ele transitar em julgado, nós teremos aí a execução, a cobrança desse Fundo Rural retroativo e daqui para frente. Então, esta situação no Judiciário, até esse momento, nós não temos o acórdão publicado. Quando o acórdão for publicado, nós teremos, no mínimo, umas 22 embargos declaratórios, doutor Jefferson, não sei, mais ou menos, vai ser uma coisa assim. Eu imagino que nós teremos mais 5, 6 anos pela frente até que esse acordo definitivamente que transite, que tenha uma posição. E daqui 5, 6 anos a composição do Supremo Tribunal Federal será outra, e não sei se não se inverterá essa decisão por um voto que lá entenda nos declaratórios que não está correto o julgamento. A partir disso, o governo tentando dar uma solução para o assunto, emitiu a medida provisória 793. Eu estou apanhando aqui com esse negócio aqui. Pode me ajudar?
a medida provisória 793, que foi editada para dando uma solução de parcelamento para este, que vocês têm conhecimento, para essa questão, para esse imbróglio todo do Fundo Rural. É uma medida provisória complexa, que está já com 742 emendas, né, deputado Sérgio? E que estão sendo, no Congresso, estão sendo examinadas para que saia a lei com a sua forma definitiva. Eu trago, assim, inicialmente, Daúde, assim, de forma muito rápida, uma crítica à medida provisória em alguns pontos, né? Nós temos, primeiro, que um valor muito alto de pagamento inicial, que são esses 4%, somado às parcelas de abril até dezembro, que é quando se consolidará a dívida. Isso necessitará um aporte muito grande no início para entrar no programa. Além disso, ele já estará reconhecendo a dívida desde logo, ele não terá oportunidade de voltar atrás depois de reconhecer a dívida, e se vier outras soluções lá adiante, ele estará com dificuldades. Depois dessa questão da medida provisória, que ainda tem, no meu entender, que fixa a 1,2 de contribuição social a partir de janeiro, agregado aos 0,1 de acidente de trabalho, mais 0,2 de cenário, é 1,5, que será a contribuição sobre o faturamento bruto, e mais o 0,8 que ele vai ter que pagar do passado, então voltará aos 2,3, que é uma contribuição, sempre foi, eu considero uma contribuição absurda, né? Porque 2,3 sobre o faturamento bruto da atividade, ela é uma contribuição fora de parâmetro, que boa parte das atividades, se for feita a conta de custo calculado corretamente, nem tem essa lucratividade de 2,3 líquido, né? E agora continuaremos por 15 anos com 2,3, porque tem o 0,8, né? Mais o 1,2, mais 1,5 por 15 anos, que é o período, um pouquinho menos, que são 176 meses, com esses 2,3, que é uma contribuição absurda. Então, deputado, eu entendo, desde logo fazendo uma contribuição aqui, que a primeira coisa que teria que ser alterada nesse aspecto de futuro é que desse a oportunidade de opção pela folha de pagamento, que o nosso querido Eduardo Codorelli, e lá Farsulo, o nosso Antônio da Luz, fizeram um cálculo na maior parte das atividades, o 20% é muito mais baixo do que esse 2,3. Então, essa é uma crítica também, o aporte é muito alto, nós teremos ainda uma questão que eu acho terrível de insegurança para o futuro, porque esse 0,8 vai incidir sobre os últimos 12 meses e vai restar um saldo ao final, e esse 0,8 em boa parte das atividades, ele não vai pagar nem a Selic, que está indexando esse saldo devedor de futuro. Então, vai ter um saldo acumulado quando terminar os 176 meses, que poderá ser prorrogado em 60 meses, mas que serão 60 meses sem desconto, ou terá que ser pago à vista com desconto. Ninguém vai ter esse dinheiro para pagar com dinheiro muito alto. Então, tem muitas críticas, muitas dificuldades dentro dessa MP, e aí veio a resolução do Senado, doutor Jefferson, que criou mais um imbróglio agora, o projeto de resolução do Senado, que cumpriu uma função que é natural do Senado, que, sendo julgado uma lei inconstitucional integralmente ou parcialmente, o Senado tem que homologar, tem que dizer que aquela lei não tem mais execução. Então, foi isso que o Senado fez. Até se surpreenderam que o presidente Eunício Oliveira disse que chegado nele, ele ia sancionar, ia assinar o fato, porque ele tem a obrigação de fazê-lo. Se a comissão, se não houver recurso, agora é quarta-feira, parece que vence o prazo para recurso sobre essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, ele vai ter que assinar dizendo que a lei não tem efetividade mais, porque foi declarada as leis anteriores, né? Isso o projeto de resolução, é bom que todos entendam, eles se referem àquelas leis que eu citei antes, anteriores a essa que foi do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o projeto de resolução trata daquelas leis.
Só que aí vem uma grande polêmica, que é aí vem a questão do inciso 1 e 2, que não existe mais, e se ele poderá ou não poderá ser objeto de cobrança no futuro. Então, essa é a grande polêmica que se criou daqui para frente. Se com o projeto de resolução, lá quando for o Supremo vier analisar os embargos declaratórios, considerando essa situação, se ele não vai também alterar sua posição para dizer que também a Lei 10.256 é inconstitucional. Mas outro fato que eu chamo a atenção é que este crédito, para todos que estão aí ansiosos com esse problema, este crédito não foi constituído ainda, a União não constituiu o crédito. Todo mundo está pensando que no outro dia a União vai chegar lá, não, aqui me paga 5 milhões, me paga 2 milhões. Não, ele tem que constituir o crédito, ele tem que dar o direito de defesa administrativa ao produtor, ele tem que dar o direito de defesa judicial ao produtor. Então, ele não será uma cobrança fácil para o governo. O governo não tem esses dados, principalmente das pessoas físicas produtores. Ele terá que constituir um crédito que ele não sabe se existe. Então, nós vamos ter aí pela frente ainda um caminho bastante grande até, primeiro, pela posição do Supremo Tribunal Federal, que não se sabe qual vai ser. Não se sabe a composição que teremos quando ele novamente voltar a tratar desse assunto. Nós teremos essa situação que o produtor, não se sabe se o produtor será constituído, nós teremos um período de prescrição grande em relação a esse assunto também de passado, até que se constitua esse crédito, né? O deputado Sérgio é advogado, também conhece isso. Então, nós teremos muitas emoções pela frente nesse assunto aí, e o produtor tem que estar atento, eu tenho falado nos comentários lá, né, Daúde, tem que estar atento, tem que estar com a informação presente e não se precipitar. Né? Cada caso é um caso, às vezes alguma situação é interessante que ele faça adesão à MP, deve fazer, porque é uma situação pessoal dele, ele deve fazer, não vou ser eu aqui que vou dizer que não deva fazer. Mas todos têm que examinar, têm que estar muito bem informados, têm que estar conscientes daquilo que estão fazendo, porque depois não tem retorno, não tem como desistir da adesão à MP. Então, era isso que eu queria trazer à consideração dos senhores. Desculpe ter me alongado um pouco, mas ainda estava me dando mais 10 minutos ali, estou encerrando antes até do que eu tinha do meu prazo. Obrigado a todos e fico à disposição para depois voltarmos a conversar. Daúde, é com você. Obrigado, doutor Ricardo. Se me permite, eu só gostaria, doutor Ricardo, eu sei que não é a minha função aqui, mas esse assunto eu venho debatendo há muito tempo. Eu gostaria de fazer uma observação antes dos senhores deputados colocarem. O senhor colocou uma coisa que me chamou muita atenção. A validade dessa MP, a validade da decisão do julgamento do Supremo, ela se deu pela omissão do Senado em modificar a lei. Ele não... Alô, alô. Bom, na ocasião em que o Supremo julgou inconstitucional por 11 votos a 0 o Fundo Rural, e depois eu posso explicar por quê, isso foi para o Senado, porque o Senado tinha que fazer a modificação na lei. Aí, por questão de pessoais de 2 senadores, essa questão não foi votada e a lei ficou valendo. Então, quando o Supremo, pela segunda vez, votou, ele diz o seguinte, ó, como não modificaram a lei, o Fundo Rural continua inconstitucional. Agora, que pato que nós temos que pagar por isso? Quer dizer, se houve um erro por parte do Senado de não modificar a lei e o voto do ministro que deu o voto favorável à cobrança, à inconstitucionalidade do Fundo Rural, que foi do Alexandre de Moraes, colocado lá pelo Michel Temer, e um voto confuso, quem lê o voto vê que é confuso, ele apela para esses 2 artigos que não foram modificados. Então, doutor Ricardo, eu acho que esse embate, eu acho que não é nem legal, ele é moral. Porque desculpe, eu não queria debater agora, eu só gostaria... Não há só omissão, não há só omissão do Senado. Não, mas
o senhor colocou que não houve a decisão, a modificação da lei do Senado. Bom, esse é um ponto. A questão da Seguridade Social, a Seguridade Social ela foi criada na Constituição porque o Fundo Rural ele não foi criado com o objetivo de pagar a aposentadoria rural. Está claro? Ele foi criado como imposto sobre a produção rural. Aí, em 88, misturou a coisa em relação o que o Fundo Rural seria um imposto para subsidiar a aposentadoria rural. A aposentadoria rural nunca existiu. O que existiu foi um salário, um benefício rural que se dava ao pequeno produtor. E esse benefício estava contabilizado pela Seguridade Social no benefícios sociais, onde estão também o Bolsa Família e outros benefícios. Aí, com a Constituição de 88, pegaram o salário do trabalhador rural, jogaram como previdenciário e quiseram dizer o seguinte, que a contrapartida do Fundo Rural daria subsídio a esse salário. Então, a coisa começou tudo errado. Era isso que eu queria deixar claro e eu gostaria de ouvir agora o deputado. Deputado, por favor, o senhor... Ficou claro isso? Senhor, por favor. Esse ali fica melhor? Bom dia a todos. Bom dia, Daúde. Bom dia, Afonso. Companheiro, colega, deputado Reins, deputado Alceu Moreira. Que prazer tê-los aqui, debater um tema tão importante como esse para o Brasil. Também cumprimentar aqui o Jefferson, meus colaboradores aqui, o Luciano Carvalho, é mais conhecido do que os gaúchos aqui na feira da Expo Inter. Ontem e hoje, andando por aqui, nós percebemos o quão você, Luciano, conhece do agro e é benquisto pelos gaúchos. Merecido. O amigo Larsen, que nos acompanha também, nosso colaborador. A todos um bom dia. Olha, o primeiro ponto que nós precisamos ter consciência é do que é justo, do que é injusto. Todos nós, todos os brasileiros, têm que contribuir para a Previdência Social. Agora, é justo você contribuir sobre um percentual da receita bruta da sua produção rural durante toda a sua vida? Porque a diferença do produtor rural, do trabalhador rural para o urbano, ela é muito grande. Eu venho da roça, lá nasci, saí aos 19 anos para ir para a capital, lá no Paraná. Um produtor rural, filho de um produtor rural, começa a trabalhar muito cedo, muito cedo. Eu comecei aos 7, 8 anos de idade, e a partir desse momento eu comecei a ajudar o meu pai na produção ou na agregação do valor bruto da sua produção. Ou seja, eu passei a contribuir previdenciariamente. É fato isso. Então, há uma diferença muito grande. Então, o Fundo Rural, minha gente, nada mais é do que a contribuição previdenciária patronal para o proprietário da propriedade e para os seus empregados. O problema e a problemática toda, Daúde, é de que quando se faz o cálculo, ainda mais hoje, pelo advento da tecnologia, e nós sabemos, e aí eu cito o meu exemplo, lá na propriedade com o meu pai, o seu Jorge, era eu, ele, os meus irmãos, e de vez em quando o meu pai contratava, no momento do plantio, da colheita, uns camaradas, uns funcionários, uns boia-frias, né? Era o tempo do boia-fria para colher o algodão, para arrancar o feijão, para quebrar o milho, e assim por diante. E não era o suficiente. Hoje o meu pai planta toda essa propriedade e outras propriedades sozinho e não trabalha, vamos dizer, o tempo integral, a não ser a atividade pecuária que determina ali uma atividade de tempo integral. Então é uma diferença muito grande. Então lá no passado, 2,3%, talvez não fosse, ou 2%, vamos colocar aqui, porque o 0,3% não é a contribuição previdenciária. Os 2% talvez não fosse o suficiente. E aí, talvez esteja, companheiro Alceu Moreira, o déficit previdenciário, quando se fala na problemática que o grande déficit estaria na questão rural. Mas está na questão rural porque na década de 60, de 70, de 80, mas especialmente de 70 para baixo, boa parte da população estava no rural. E contaram
tempo rural para a sua aposentadoria. Se você pegar hoje, tem muitos juízes, promotores, delegados, aqueles que detêm uma diferença na hora da aposentadoria com salários substanciais, que não estão no teto, estão acima do teto, contaram lá para a sua aposentadoria, tempo de aposentadoria rural. Agora, qual que é a realidade daqui para frente? Hoje, será quantos nós temos trabalhadores rurais ou trabalhadores na agricultura? Quanto que precisa para manter essa parte patronal? Tem que ser justo. Eu defendo que ninguém tem que pagar a diferença por um outro. Então, a melhor regra que nós podemos implementar no Brasil, de fato, é uma regra de opção. A opção de que o produtor rural pode escolher o 1.2. Isso já passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. E esta é uma conquista, e é bom aqui, Daúde, que a gente coloque, esta é uma conquista da nossa bancada ruralista, lá do Parlamento Brasileiro, e 1.2 a partir do ano que vem é a alíquota para a contribuição previdenciária, ou seja, é o Fundo Rural. Uma redução de 40%. Ah, mas alguns, inclusive os mal informados e aqueles que criticaram, dizendo que foi uma negociação com o parlamento para a bancada ruralista votar desse ou daquele jeito determinado projeto, não fazem as contas. Mas o 1.2 da receita bruta da produção agropecuária no Brasil é muito dinheiro. Nós estamos falando, esse setor, ele representa quase que 25% de toda a produção, de todo o PIB nacional. E já não emprega, como na década de 70, na década de 70, 60 e 70, como empregava. Há uma diferença muito grande, isso é muito dinheiro. No entanto, nós temos culturas que 1.2 ainda é muito. Porque eu tenho lá uma meia dúzia de colaboradores na minha propriedade, tenho um valor agregado de venda, deputado Rães, muito grande, e 1.2 é superior aos 20% que é sobre a folha para qualquer empresa grande no Brasil. Tem um outro ponto, e hoje eu e o deputado Alceu, de manhã, conversávamos sobre uma proposta que vamos sugerir aí para financiamento das pequenas e médias indústrias no Brasil, mas tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, que é da agricultura familiar, que paga igual o grande proprietário. E leva para a sua aposentadoria um benefício da prestação de serviço continuado, que no máximo chega ao salário mínimo. Mas o agricultor familiar, ele não tem uma diferenciação como tem o empresário urbano, da micro e pequena empresa, que paga sobre o simples, o super simples, que é um percentual sobre o faturamento, e junto com esse percentual sobre o faturamento, já estão ali os impostos municipais, estaduais, previdenciários, federais, e o produtor rural não tem essa diferenciação. Então, o micro e o pequeno proprietário rural, o agricultor familiar, ele também precisa ter um tratamento diferenciado, inclusive na hora da aposentadoria. Se ele contribui 1,2% ou se contribuía 2% antes, qual que é o valor que ele deveria se aposentar? Ao salário mínimo? É o mínimo, mas deveria ter um cálculo, se esse cálculo desse uma contribuição que chegasse a 2 salários, 3 salários. É isso que nós estamos debatendo no Congresso Nacional, do quanto que é o justo. Bom, mas vamos lá ao que interessa com relação aos temas do ponto de vista legislativo, que é a nossa função no Congresso Nacional. A polêmica está instalada. A discussão é jurídica. Eu concordo plenamente que o Senado Federal, ele de certa forma, faltou a responsabilidade de votar esse projeto de resolução. Agora, não é só a culpa do Senado, eu acho que a culpa é de muitos, além até do Senado. O parlamento brasileiro, ele é pautado pelos setores, ele é pautado pelas diferentes segmentos. E talvez faltou uma pressão necessária para que o Senado fizesse a votação desse projeto de resolução. Foi distribuído, foi autuado e ficou com o relator por anos, um deputado, se eu não me engano, do Piauí, né? O Amorim, Sergipe, senador do Sergipe, o Amorim, que foi meu colega no Senado, eu fiquei por lá 3 anos no Senado e, na verdade, me deparei com essa situação agora.
depois que veio a decisão do Supremo. Porque se o Senado tivesse dado o efeito erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal e retirado esses dois dispositivos da lei, isso estava resolvido. O Supremo não poderia decidir novamente sobre uma lei que já não tinha mais o dispositivo. Aí virou no campo da interpretação. Aí vem a decisão do Supremo, na sequência vem uma medida provisória e vem a resolução agora do Senado. Eu não quero entrar aqui no mérito se essa resolução terá os efeitos esperados por muitos brasileiros ou não, mas eu acho muito difícil essa resolução prosperar. Sendo aqui muito sincero, eu acho que o que nós temos de mais palpável neste momento para discutir a questão do Fundo Rural é a medida provisória, e que tem ali mais de 700 emendas. Eu sou um dos membros titulares dessa comissão especial da medida provisória, e ali apresentamos dezenas de emendas, e os pontos principais que tem não datam de quanto é que se vai pagar daqui para frente, a não ser a diferença entre dar a opção para que o produtor rural pague o 1,2 sobre o valor bruto da produção ou o 20% sobre a folha. E isso é justo. Se eu tenho bastante empregados, eu posso fazer a opção do 1,2. Se eu tenho poucos, por que eu tenho que manter a previdência dos demais? Eu sou um privado, eu sou um CPF, eu não tenho que bancar a previdência do meu vizinho, que tem muitos funcionários. Isso é injusto para qualquer setor no Brasil. Cada um tem que bancar a previdência dos seus colaboradores e a sua própria. A parte patronal, é claro, repetindo o que nós estamos falando aqui. A parte mais polêmica que fica ali é com relação à dívida. E a dívida não são de todos. E nós temos que ser sinceros aqui. Lá no Paraná, que é o meu estado, eu ando e as bases do interior, muitos vêm me cobrar dizendo o seguinte: olha, vocês não vão dar anistia nesse momento para aqueles que não pagaram. Aí nós temos argumento. Falamos assim, aqueles que não pagaram foram induzidos a não pagar, numa esperança e numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que aquilo era inconstitucional. Tem aqueles que depositaram em juízo e está lá, e agora o governo já está colocando a mão nesse dinheiro, porque o governo está dizendo, depositou, tinha uma liminar, a liminar caiu pela decisão do Supremo, então vamos sacar esse recurso todo, né? E tem aqueles que pagaram. Então nós temos que criar ali, nessa medida provisória, uma fórmula para buscarmos uma solução para aqueles que não pagaram e para aqueles que depositaram em juízo. Neste caso, por exemplo, o pagamento de multa, deputado Alceu, deputado Rães, Alfonsim, Daúde, você veja só o absurdo. É diferente, neste caso, de qualquer inadimplência tributária de qualquer contribuinte. Neste caso específico, tinha duas decisões do Supremo Tribunal Federal dando conta da inconstitucionalidade. Tinha um projeto de resolução tramitando no Senado Federal há 5 anos. Aí o produtor rural que não paga ou que deposita em juízo vai pagar a multa? Aí vem uma medida provisória dizendo o seguinte, que redução desta multa será de 25%, enquanto que para bancos chega a 70%. Isso é um absurdo. E aqui nesse veículo de comunicação, o Canal Rural, que chega nos lares dos produtores rurais do Brasil inteiro, quero dizer assim, em alto e bom tom, vocês, produtores rurais, têm na Câmara dos Deputados, tem no Congresso Nacional uma bancada que está atenta. Talvez essa seja a medida provisória que mais emendas teve. E as principais emendas, ou grande número de emendas da medida provisória, se resume no prazo para adesão, 29 de setembro. Isso é um absurdo. Como é que você consegue levantar e você tem que aderir voluntariamente e declarar o quanto que você deve? Então, a Receita que venha e me diga o seguinte, olha, você nos últimos 5 anos, que só pode cobrar, Alfonsim, os últimos 5 anos, como disse aqui Vossa Senhoria agora há pouco, o restante prescreveu, você nesses 5 anos, você deve tanto para mim. E aí o contribuinte, ele vai ver se de fato aquilo é correto ou não e vai aderir. Ele não tem que autodeclarar. Autodeclarar, e se ele não tiver o valor correto
a diferença ele vai ser executado e vai vir a multas e os juros e assim por diante. Nós temos que resolver isso na medida provisória, companheiro Heinz. A outra questão é o seguinte, correção, taxa Selic, isso é um absurdo, isso é ganho real em cima daquilo que o produtor deixou de pagar ou depositou em juízo de forma não maldosa. Ele fez isso como uma opção de que tinha uma decisão do Supremo e muitos contribuíram sobre a folha. E como é que vai fazer esse encontro de contas agora? Nós, lá na medida provisória, que tem como relatora a deputada Tereza Cristina, nós vamos buscar uma solução para isso. E nós temos ali um ponto também muito importante, que é com relação à entrada. Você fala em 4% sobre o valor total corrigido com a multa aplicada. É muito dinheiro. O produtor rural não tem essa entrada. E tem uma outra situação que é bom a gente colocar aqui, Daúde. Como é que o produtor rural vai pagar isso mensalmente em 176 parcelas? Tirando aqui o produtor de leite e hortaliça, um ou outro, a grande maioria, Alfonsim, não tem como pagar isso mensalmente. Ele não tem renda mensal. Nós, do estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, boa parte do centro-oeste brasileiro, não são todas as regiões, mas em muitas regiões tem uma única safra por ano. É uma renda anual. Ou, se esteja duas safras, a cada 6 meses, nós temos que modificar esse regime de pagamento e não adianta nós colocarmos uma conta para pagar em 15 anos, prorrogáveis por mais 5, que é o que está na medida provisória, corrigida pela taxa Selic, porque ao final o produtor rural vai pagar 2, 3 vezes a dívida que constituiu nesse momento. Então eu queria aqui, para finalizar, dizer a todos que estão nos assistindo que nós do Parlamento Brasileiro vamos buscar, dentro desta medida provisória, o melhor texto para o produtor rural. Não tenho nenhuma dúvida. Lá nós temos uma bancada forte que faz realmente aquele parlamento tremer quando precisa votar algo que é de interesse do produtor rural brasileiro. E também vamos continuar, é claro, defendendo que esta resolução do Senado tenha vigência, mas nós temos as nossas sérias suspeitas se ela vai prosperar num eventual questionamento que venha a haver no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, fico à disposição. Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui no auditório de um grupo formado por 29 presidentes e diretores da FAMATO Senar do Mato Grosso, que estão aqui na Expo Inter em uma missão técnica. Obrigado pela presença de vocês. Eu chamaria agora o deputado Heinz para o seu pronunciamento. Bem, bom dia aos produtores, produtoras, lideranças que estão aqui no auditório e principalmente, Daúde, a todos que estão pelo Brasil inteiro acompanhando esse canal rural, porque sei que o grupo Voz do Campo, Jefferson, Fundo Rural Não e tantas outras linhas estão ligadas nesse programa que está sendo apresentado nesse momento. Primeiro, o Alfonsim fez a colocação, Alfonsim. Em 2010, 2011, nós tivemos 2 ações favoráveis aos produtores. 2 ações, veja como é que é complicado. Deputado Alceu Moreira, deputado Sérgio Souza, que também está aqui conosco, 2 ações por 11-0, ganho dos produtores rurais. Daqui a pouco, nós tivemos inúmeras ações ao longo desse período, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, que engloba Santa Catarina e também o Paraná. Nós tivemos inúmeras decisões liminares do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que engloba todo o centro-oeste brasileiro, Pileco. Então, veja que não é uma decisão de um produtor, isoladamente, de um juiz. São milhares de ações, não sei quantas, Jefferson, nós temos pelo Brasil afora. Então, os produtores
Ao contrário do que nós ouvimos muitas vezes, lá no plenário da Câmara e tantos lugares, que estavam com benefício porque são caloteiros que não quiseram pagar. Não. Eles não pagaram em cima de 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que estavam a nosso favor, Fátima, e também, né, de inúmeros juízes federais que, por esses, sei lá, uns 15, 20 estados, os principais estados de produção do Brasil, pediam a liminar e recebiam a liminar. Então, esse é o primeiro ponto para esclarecer que não são produtores caloteiros. Havia uma decisão do Supremo e havia uma decisão favorável a esse produtor. Muitos sindicatos entraram com essa ação, muitas cooperativas entraram com essa ação, muitas associações cerealistas, sei lá, entraram com a ação em nome dos produtores que entregam para a cooperativa, para o sindicato, sei lá, liderado. A partir daí, nós tivemos essa decisão recente agora no Supremo Tribunal Federal. Então, começamos a luta. Apareceu o Jefferson, chegando lá pela Andaterra, levado lá pelo companheiro Colato, um grande colega nosso, Alceu, né, batalhador também dessas causas. E aí começa essa bronca, quando nós perdemos por 6-5. Veja, 2 decisões de 11-0 e daqui a pouco uma decisão por 6-5. E a partir daí começa essa novela que nós estamos discutindo a partir de então. Então, esse é o problema. A Frente Parlamentar da Agricultura, que o Sérgio faz parte, que o Alceu faz parte, que eu, Nilson Leitão, sei lá, os nossos colegas, começamos a trabalhar com as nossas entidades. E as nossas entidades, tem que reconhecer aqui, a Farsul esteve do nosso lado, a FamaSul esteve do nosso lado, enquanto que a CNA teve uma posição. As outras federações, praticamente, foram discordantes. Veja a divisão da nossa classe. Da mesma forma, as cooperativas. O que nós tivemos? A FECOAGRO, o Sérgio, Rio Grande do Sul, o Alceu, estavam conosco. A OCEPAR estava conosco. As demais organizações não se manifestaram favoráveis ou ao contrário, quer dizer, a bola correu. Assim a ProSoja, assim a Abrapa, assim a Federarroz tiveram posições também favoráveis ao nosso caso. Aí começou esse périplo com os ministros supremos. O Alceu esteve junto, o Sérgio esteve junto, tivemos lá com Gilmar Mendes, tivemos lá com o ministro Alexandre de Moraes, tentando demovê-los, mas afinal já tínhamos uma decisão de 6-5. Era difícil fazer esse ministro voltar atrás. Então, essa é a pressão. Daqui a pouco, esse grupo Fundo Rural não, o grupo Voz do Campo, na pressão, senador Caiado, eu, Ana Amélia, vários deputados, aprovamos um requerimento na Comissão de Agricultura, Sérgio, e fizemos aquele protesto lá no Senado Federal, com senadores, deputados e algumas centenas de produtores do Brasil inteiro, na pressão para tentar reverter esse quadro. Isso é o que vem na história do que se fez. Infelizmente, nós fomos vencidos. Eu recordo, nas vésperas da Expo Zebu, um grupo de parlamentares, liderado pelo Nilson Leitão, estivemos com o presidente Michel Temer. Foi colocado a ele, ao ministro Henrique Meirelles, que lá estava, ao ministro Padilha, que lá estava, o próprio Rachid, secretário da Receita, onde dizia, nós vamos fazer essa negociação por 15 anos. Eu recordo que eu me manifestei contrário a essa posição. Eu digo, eu não sou caloteiro, eu, particularmente, tenho uma ação, eu ganhei essa liminar, eu e milhares de brasileiros tiveram essas decisões favoráveis por juízes federais em cima de 2 decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não concordava, quando já falava ali nos 15 anos, que pudesse o presidente anunciar na Expo Zebu, que era no sábado, ou na AgriShow, lá em Ribeirão Preto, que seria na segunda-feira. Bom, o assunto não foi anunciado e recentemente saiu essa medida provisória. A partir daí, essas discussões ocorreram entre os produtores, as lideranças dos produtores e também os parlamentares com o governo, e a medida provisória que aí está. O Sérgio pontuou bem que agora é um abacaxi que nós temos nas mãos, nós que somos produtores, e também no Brasil inteiro, porque temos um prazo de 29 de setembro. Isso aí, Alceu, Sérgio, a primeira coisa que nós temos que fazer é rolar esse prazo para frente. 29 de setembro é logo ali. Como é que fica essa posição? E o grupo Voz do Campo, Fundo Rural, persistiram, Jefferson, no processo e seguiram perseguindo aquele projeto da senadora Cátia Abreu, que foi aprovado na semana passada por 16-0. 4 sessões que houveram no Senado, 4 semanas seguidas, a matéria não era votada, até que foi votada semana passada. Então, esse é o fato novo que nós temos no momento e que o Jefferson deve discorrer melhor do que eu sobre esse tema. Como ficou? Foi lido no plenário ontem, essa decisão, hoje foi publicado no Diário Oficial no Diário do Senado Federal e, a partir daí, corre 5 dias para haver contestação. Então, isso é bem contextualizando o prazo, e esse prazo vai ser terça-feira da semana que vem. O presidente Eunício, o senador Caiado, já me colocou que ele vai promulgar. Lógico, se não houver nenhuma contestação desse processo, promulga. Ok.
Aí, então, é mais um fato que tem. Basta saber se o governo vai recorrer, deputado Alceu, ou não, né, aí para o Supremo. É outro passo que o Jefferson, o próprio Alfonsin, pode colocar melhor. Eu só estou contextualizando para o pessoal entender onde é que nós estamos. Medida provisória 793. Eu apresentei 26 emendas. 4 delas, inclusive, tratam da remissão. Okay? Várias posições que tratam da remissão sobre esse tema. Uma outra delas trata da correção, porque colocaram para nós correção Selic. Selic, que era 10,25 quando eu fiz uns cálculos, hoje é 9,25, mas está muito acima do IPCA, que está 3,59. No acordo de leniência da JBS, foi acertado com eles o IPCA, 3,59. Como é que vão cobrar agora de um produtor 9,25 ou 10,25? Então, essa é uma outra emenda que nós temos, se seguir a negociação para frente, que nós, lá nessa comissão especial, eu faço parte da comissão, a deputada Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, é a presidente dessa comissão, para que nós possamos também acertarmos essa parte. Então, são várias situações que tem. Uma é o projeto da senadora Cátia Abreu, né, e que agora vai ter esse desfecho no Senado na próxima semana, a promulgação, espero que aconteça, e depois ver se o governo, e nesse meio tempo, Jefferson, é importante, pressão também sobre o Senado e sobre o próprio Executivo. Okay? Essa pressão deve continuar ativa, porque um prefeito liderou também o movimento com a turma de TAPES, né, para que essa pressão continue e nós tenhamos essa decisão. Então, essa é a encruzilhada. Agora, eu vou chamar bem a atenção de todo mundo. O Alfonsin está aqui, nós acompanhamos, Alfonsin, a questão do Plano Collor e as dívidas agrícolas dos anos 90. Fátima, no Alegrete, aqui está o Edi, nosso presidente do Sindicato Rural, muita gente, o Pileco, naquela ocasião, que ainda não tinha indústria, Pileco. 80 e poucos, tu estava junto conosco nos movimentos, no Plano Cruzado. Não, Pileco ok. Mas naquele momento nós pressionávamos. Tem ações que até hoje, 1990, nós estamos em 2017, e tem muita gente que acreditou na ação e quebrou, lascou-se. Outros negociaram, veio a securização, veio o PESA. Primeiro, Alfonsin, era 8 ou 10 anos. Depois, conseguimos 25 anos, quando o Pratini foi ministro, nós conseguimos acertar lá no Fernando Henrique 25 anos de prazo para a securização e 20 anos para o PESA. A correção preço-produto, que depois nós mudamos, que num momento nós achávamos que era bom para nós, Silvio lembra disso, pai dele fazia parte desse processo, Juarez, lá da turma de TAPES, conosco lidava nesse assunto. Bom, então esse é um problema agora, que eu acho que nós temos que explicar bem ao produtor. A opção é dele. Se ele vai querer acreditar na ação, nesse processo que hoje o Senado já julgou favorável para nós, 16 votos a 0, e aí parabenizar mais uma vez o Voz do Campo e Fogo Rural, não pela pressão que fizeram. 3 senadores do Rio Grande, senadora Ana Amélia, Lazier e Paulo Paim, votaram favoráveis, né? E outros 13 senadores do Brasil inteiro votaram favoráveis a essa matéria. Então, esse é o fato com relação ao projeto de resolução da senadora Cátia Abreu, né? E também a questão da medida provisória. Eu fiz um cálculo, só para vocês terem uma ideia, com relação à soja da UD. Peguei um produtor com 100 mil sacos de soja, 20 mil sacos por ano, aqui do Rio Grande do Sul, que não havia recolhido. Okay? E se ele tivesse que pagar os 5 anos, como é que ficava a situação dele? Ele deve mais ou menos, tirando aí ao seu, tirando a correção monetária, que foi discutido com o governo, tirando 25% da sucumbência e 25% da multa, uma conta, Fátima, de 254 mil reais, ele vem parar em 180 mil. Bom, mas é 180 mil reais. Tem um cálculo de arroz, que eu deixei para vocês, e tem um cálculo de boi também. Como é que fica um produtor que vendeu 1.000 bois em 5 anos, 100 mil sacos de arroz em 5 anos ou 100 mil sacos de soja? Bom, essa é a conta que nós vamos ter que assumir. A agricultura que tem problemas hoje, né, com endividamento, com uma série de situações, tem que assumir mais um passivo agora. E aí, Daúde, você está certo, a decisão no Supremo Tribunal Federal, aqui o Jefferson é um advogado, o Alfonsin é um competente advogado ligado ao IEJUR, né, foi uma decisão não técnica, não jurídica, foi uma decisão política. Okay, desses 6 ministros, que alguns até já tinham votado. A própria ministra Carmen Lúcia tinha votado favorável a nós. Estive lá a semana passada, Jefferson, com Costa Leite, que é o advogado da ação principal, um ex-presidente do STJ, o ministro Costa Leite, que, inclusive, no dia do julgamento, infartou. Isso é um fato importante, porque ele era o advogado da ação principal, não imaginava que pudesse ter os votos contrários que tiveram. Né? Então, ele foi lá no dia, saiu de cadeira de roda e foi para o Instituto de Cardiologia, lá em Brasília, okay? Porque ele contava certo com a vitória. E nós também, Alceu, fomos lá, né, visitamos os ministros pedindo a votação.
Por que nós pedimos votação? Porque nós tínhamos certeza que nós ia ganhar. Se nós já ganhamos 2 por 11-0, o que vai ter, Sérgio? Vamos ganhar de novo, né? Mas, infelizmente, não sabíamos que a decisão foi política. Foi nos dito o seguinte, bom, nós já tínhamos imposto, Supremo, já tínhamos imposto uma derrota para o governo, há 2, 3 semanas antes, em cima do quê? Daquela questão do PIS e COFINS sobre ICMS, que o governo perdeu e vai ter que devolver uma banana. Bom, agora o governo não podia ter outra derrota. Agora, quem é que teve a derrota? Foram nós, produtores rurais. Eu e tantos outros, milhares no Brasil inteiro, que têm essa posição. Agora, bem claro, diferente do que dizem que é um perdão, não. Nós estamos respaldados por 2 ações do Supremo, 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos respaldados por dezenas de juízes em diferentes estados que davam a liminar. Porque eu, para chegar lá no Pileco, vou vender arroz, Pileco, o que tu me pedia? Luiz Carlos, tu pagaste o Fundo Rural, o teu empregado pagou, o mês passado, pagou o INSS? Sim, pagou aqui os 8%. Você pagou da cota patronal os 2,7%? Sim. Eu tinha que apresentar isso, Edir, da semana do mês passado. Aí eu chegava lá na indústria de arroz, de soja, sei lá o quê, bom, e aí não precisava pagar. Então, nós estávamos legais até essa decisão suprema. Então, o fato é esse, Daúde. É muito importante que o Canal Rural traga esse debate para nós esclarecermos os milhares de produtores que no Brasil inteiro, de norte a sul, estão agora com esse abacaxi nas mãos e tendo que tomar um rumo. Nós vamos fazer de tudo, Alceu e Sérgio, dentro da comissão especial. Vamos torcer e ajudar também, viu, Jefferson, para que esse processo também prospere pelo lado positivo e a gente não deixe esse produtor enrolar. Então, a pressão que veio sobre o Senado até quarta-feira passada foi boa. Vamos seguir essa pressão até a próxima quarta-feira, ter esse desfecho e ver se o governo, vamos dizer assim, vai apelar ou não nesse processo. Então, é mais ou menos para contextualizar o fato, né, que tem uma pressão que é importante que os produtores façam, que é importante que cobre das suas entidades, não interessa, né, a Federarroz, não interessa a federação, aqui eu falo para o Brasil inteiro, cobrem da sua federação uma posição, cobre da sua AproSoja, cobre da sua Abrapa, cobre de toda a sua entidade, cooperativa ou sindicato. Cobre para que nós possamos ter essa devida pressão sobre os parlamentares que possam exercer a pressão sobre o Executivo nesse momento, que reluta. Nós já fizemos um cálculo, isso é 8 a 10 bilhões que os produtores terão que pagar nesse momento. Essa é a conta que nós vamos ter que arcar nesse momento, quem está devendo. Eu tenho a minha parte, já fiz inclusive o cálculo quanto é que é soja que eu vendi, arroz que eu vendi, boi que eu vendi e que eu não recolhi. E um fato importante, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Falar dos últimos 5 anos, Alfonsinho. É importante porque a ação pega 5 anos se o cara tem ação por 5 anos. Se alguém tem uma ação de 2010, 2012, 2015, ele retroage essa data, entendeu? Então, esse é o ponto, viu, Fátima? Ele retroage a data da ação. Se você entrou com um processo, não é de 2017 para 2012. Se tem uma ação de 2010, o teu processo conta de 2010 para frente. Então, esse é mais ou menos o fato e vamos seguir na pressão. E é muito importante, né, que o Canal Rural traga esse tema em debate para que nós possamos orientar aos produtores do Rio Grande e do Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Bom, eu gostaria de pedir ao público de casa, já nós vamos começar o debate sobre esse assunto, que nos mandasse perguntas pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 11 9824 0073. Eu gostaria, nesse momento, de chamar o deputado Alceu Moreira, aqui ao público, deputado, para o senhor proferir umas palavras ao ouvintes, telespectadores do Canal Rural e também às pessoas aqui presentes. Obrigado, Daúde. Obrigado, Alfonsinho. Meus queridos colegas Luiz Carlos Reis e Sérgio Souza. Bom, nós devíamos ter na agricultura brasileira, no mínimo, um plano decenal de política agrícola. Decenal. Plantamos feijão há mais de 500 anos e todos os anos tem um plano safra. Tapete vermelho, foguetório, só para aumentar a distância da forca, para o empresário se endividar mais um pouco. Ora, se todo mundo sabe como é que vai ser plantado, tinha que ter uma política agrícola, no mínimo, por 10 anos. Ou já não temos isso. Aí, no meio dessa história, a Suprema Corte, olha esse nome, a Suprema Corte
faz uma decisão liminar em 2 ocasiões seguidas, em processos distintos, e decide liminarmente por 11-0. Essa decisão só é liminar porque não houve a decisão conclusiva, porque 11-0 significa que todos têm posição a favor no mesmo sentido. Quer dizer, o que pode acontecer de novo para mudar uma situação dessa? Não há explicação jurídica, porque aquele prédio gigantesco coberto de mármore, onde o teto não é teto, né, eles podem receber o que quiserem, tá? Eles têm assessoria para fazer os estudos que quiserem. E, portanto, não tem decisão apressada, não era obrigado a decisão nenhuma, não tem nenhuma pressão de contingência, absolutamente nada. Foi uma posição tomada a partir das informações dos autos do processo e do auto do conhecimento jurídico de quem decide. 11-0. Bom, à medida que isso é tomada essa decisão, este fator entra na relação negocial. Com certeza. O frigorífico vai fazer abate. Se um cidadão quer cobrar dele o fundo rural e o outro não cobra, significa que o que não cobra tem vantagens negociais sobre isso. Não é uma questão de escolha. Olha, eu para te vender meu boi, eu quero o desconto 2,3, que eu não quero correr risco da liminar. O vizinho do lado diz, não, o meu não precisa isto. Tá? Pode pagar um pouquinho menos para mim, que está tudo bem. Tá? É claro que essa decisão, ao longo do tempo, entrou no cálculo do custo. Esses 2,3 não estavam mais presentes no custo de produção, eles estavam fora. Agora, depois de toda a operacionalização desse processo, surge uma dívida. Bom mesmo é fazer o discurso que ninguém deve pagar. A questão é que a decisão era liminar, querendo ou não, estapafúrdia, a meu juízo, irresponsável, a meu juízo, mas a dívida está gerada, né? A dívida está gerada. Preocupante, porque neste momento agora, os agricultores estão sujeitos à cobrança. E a dívida pública só existe depois de lançada, escriturada e publicada. Não há dívida pública por desejo. Quer dizer, eu me autodeclaro devedor de tanto. Ou pode ser mais ou menos, nós ainda nem sequer sabemos isso. Então, o que eu queria pedir nesse pouco tempo que nós temos aqui é que, dada a complexidade deste fato, e nós temos uma medida provisória porque ela se impunha naquele momento, e nós saímos de 2,3 para 1,5, tá? 1,2 mais 0,1 e 0,2, que são as outras contribuições de seguridades e das serviços sociais. Bom, 1,5 é uma redução bastante grande neste processo, mas era o que foi possível com a decisão do Senado, conturba ainda um pouco mais agora. Significa dizer, Alfonsinho, que no mínimo nós precisamos tomar o tempo necessário até que o ano fiscal se abra, que é o ano de 2018, e até 23 de dezembro nós tínhamos que ter suspensa essa negociação para poder descobrir qual era a saída, com absoluta calma e serenidade, capaz de encontrar o mais justo possível nesse cenário. Se nós tivermos que fazer até o final do mês que vem, não há nenhuma possibilidade de se dirimir esta questão com grau de complexidade, de tal maneira que se resolva. O que significa dizer que teremos uma série de ações judiciais para todos os lados, em todos os cantos, uma conturbação geral. E, para concluir, um prejuízo enorme, porque o setor agrícola, que por muito tempo carregou o PIB nacional nas costas, enquanto o PIB negativo e a indústria e o comércio estavam lombo abaixo, neste momento, com a desordem completa, com o preço do soja a R$ 56,00, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos quebrando, produzindo arroz com silo cheio. Nós colhemos tudo que é possível colher e quebrando mesmo assim. Tá? Então, o leite é a mesma coisa. Produzimos o máximo, temos manejo, tecnologia, qualidade genética e é prejuízo o processo. E agora o soja começa a bater água no pescoço. Se nós conseguirmos imaginar que o produtor rural é um saco sem fundo, em que o sócio oculto pode meter a mão no bolso dele quando desejar, um dia essa barrosa morre. E barrosa morta não dá leite para ninguém. Obrigado. Bom, obrigado ao deputado Alceu Moreira pelas palavras. Eu gostaria de
pedir às lideranças, viu, doutor Afonso, que se manifestassem. Tem aqui o prefeito Silvio, o senhor, por favor, o senhor pode se dirigir ao púlpito e eu vou ficar aqui para não ficar muito confuso. Senta, levanta, senta, levanta. Obrigado, Miguel. Eu estou acostumado a representar a ponta mais fraca, onde arrebenta a corda. Por favor, o senhor pode se identificar. Silvio? Eu sou Silvio Rafaeli, prefeito de Tapes, presidente da Comissão da Agricultura da FAMURS. Represento aqui os municípios que plantam arroz. São 132 municípios no estado que dependem altamente da produção de arroz, que agora, consorciado com a soja, deu um certo alívio. Mas, no momento que tu começa a melhorar, nós estamos hoje colhendo uma safra de arroz com o preço de 2004, com o custo elevadíssimo, onde sobe todo dia diesel, herbicida, fungicida, enfim, os insumos que a gente precisa. E o deputado Alceu falou aqui, nós não reconhecíamos mais essa obrigação. Nós estávamos acostumados a vender para as indústrias, ninguém nos perguntava e nem nós perguntávamos se tinha que pagar o Fundo Rural. Para nós era ponto pacífico. Então, tu vendia para a indústria, aquilo saiu fora do cálculo, automaticamente estávamos tranquilos. De um momento para outro, resolveu-se de novo, como lá no tempo do Maquiavel, resolveram de novo buscar o imposto em quem trabalha, em quem sustenta a cadeia. Na verdade, a classe bem pobre não paga imposto, a classe bem rica sonega e o trabalhador, de novo, vai pagar a conta da população. Eu acredito que não dá mais para tirar nenhuma gota de suor do produtor. Não tem mais essa gota. Muitos nós ficarão pelo caminho porque não tem mais como tirar esse 2,3, sequer eles têm de lucro na atividade do arroz hoje. Então, fomos muito felizes em fazer aquele movimento, a Voz do Campo, Tapes, enfim, todos os municípios que botaram as máquinas na beira do asfalto. Fizemos um protesto pacífico, onde ninguém atacou ninguém. Na verdade, conscientizamos a população, principalmente a população urbana, da necessidade de colocar o arroz, o feijão, enfim, a comida no prato todo dia. E o povo entendeu isso. E automaticamente os nossos senadores compraram a ideia que deveriam nos defender e defenderam como nunca. Começando em ordem pelo Lazier Martins, Paim e Ana Amélia. E automaticamente os outros mais conhecidos, como Caiado, o Moraes, enfim, que se engajaram ali e conseguimos aí os 16 votos a 0. Eu peço, deputados, que tenham, vocês que estão em Brasília direto, tenham contato direto com o seu senador da sua sigla. Nós continuaremos fazendo a pressão. Mas é importante o contato direto, dizendo que tem que aprovar esse PRS, não pode convencer o governo a não entrar com recurso nesse primeiro momento, para dar uma trégua para o produtor, para pensar nessa medida provisória, que acho que é caro ainda 1,3, 1,2, não sei quanto vai ser. Deveria ser pela folha de pagamento do produtor, daquele empregado que tem lá tantos funcionários na sua folha de pagamento. Não pode ter uma duplicidade de pagamento, pagando em INSS e pagando mais o Fundo Rural como aposentadoria. Aí eu venho dizer que representa mais ou menos como o município que eu estou hoje na ponta mais fraca. O Estado não passa dinheiro, a União atrasa, e o município tem a obrigação de fazer as coisas, e nós estamos quebrando também. Imagina uma classe produtora nos municípios, nos 132 municípios nossos, sucumbindo, não comprando, não circulando dinheiro, o que vai acontecer com os municípios nos quais eu defendo? É um momento muito tenso, um momento de muita tensão. Peço a todos que tenham contato com os políticos fazerem pressão, só assim nós seremos ouvidos. E conto, sem dúvida nenhuma, com os nossos deputados que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Eu vou chamar mais duas pessoas. Antes, alguém da FAMATO, do Mato Grosso, gostaria de se pronunciar? Dessa comissão que está aí? Não? Então, o deputado Alceu sugere aí o Jefferson. Por favor, Jefferson.
Muito bom dia a todos. Bom dia, Miguel Daúde. Bom dia aos convidados de hoje, dessa seleta banca. Por favor, o nome. Rapidamente. Me chamo Jefferson Rocha, sou diretor jurídico da Andaterra, presido a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB de Santa Catarina. E estou nessa questão do Fundo Rural por força de mandatos que me foram outorgados por algumas associações de classe pelo país, como a IBA, Sindicato Rural de Balsas, Asplan da Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, enfim, a Socitos, no estado de São Paulo, algumas entidades que nos depositaram a confiança de estar discutindo esse tributo em juízo. A questão foi muito bem contextualizada, muito bem colocada pelo Dr. Alfonsin, não é? O histórico todo foi muito bem descrito. E a grande questão, eu acho que não é nenhuma questão propriamente do produtor rural. É uma questão de dois princípios que em qualquer democracia devem ser absolutamente respeitados, observados e obedecidos, que é o princípio da segurança jurídica e de proteção à confiança. As decisões que houveram do Supremo não foram decisões liminares, foram decisões definitivas, foram julgamentos colegiados à unanimidade que suplantaram um tributo, que o retiraram do ordenamento jurídico e só não o fizeram de forma erga omnes para todos, porque assim o caso não permitia. Era no chamado controle difuso de constitucionalidade, não foi no MADIM. Eu quero não corrigir, mas só pontuar a questão do Senado. O Senado, não digo que cometeu um erro, o Senado ele não atuou de uma forma rápida e eficaz como deveria. Porque assim que oficiado em 2013 e 2014, se tivesse feito, a resolução tivesse andado e houvesse sido votada, os incisos 1 e 2 do artigo 25 estariam retirados do ordenamento jurídico com efeito erga omnes. Isso é muito bem claro, olha, é algo incontestável. A resolução do Senado tem um efeito, que em direito nós chamamos de efeito ex tunc, efeito retroativo, inclusive. Então, aquela obrigação que o Senado tinha de transformar aquelas decisões em casos concretos para todos os jurisdicionados, ela atrasou, mas antes tarde do que nunca. E ela veio com muita pressão que talvez tenha faltado naquele momento, porque os produtores, as lideranças, as entidades estavam acomodadas e acreditaram na palavra da Suprema Corte, que afinal, quem tem curiosidade e nos está vendo em casa, pode acessar o site do Supremo e lá em notícias colocar Fundo Rural, procura lá 2010 e 2011. O Supremo disse o seguinte, para os amigos telespectadores saberem: Supremo desobriga empregador rural de recolher fundo rural sobre receita bruta da sua comercialização. Não sou eu que estou dizendo, a Suprema Corte, em 2010. Em 2011, o que diz o Supremo? Empregador rural, pessoa física, não precisa recolher contribuição sobre receita bruta. Então esperavam o quê do jurisdicionado? Esperavam o quê do produtor rural? Simplesmente a observância e a obediência à Suprema Corte Brasileira, que afinal de contas deve conduzir a guarda da Constituição, a legalidade e a observância a estes princípios. Aqueles que ingressaram em juízo e obtiveram as suas decisões, e eu cito aqui casos concretos meus com trânsito em julgado e produtor já recebeu o dinheiro de fundo rural. Não era algo provisório. É que, na verdade, aqueles que vieram depois, as ações começaram, aliás, demoraram mais tempo para tramitar. Então, a grande questão colocada é algo muito mais sério. Eu sou produtor também e o nosso caso é sério, é evidente, mas é muito mais sério do que um caso só do produtor rural. Trata-se da observância a esses dois princípios que eu falei anteriormente. Então, a Suprema Corte, esse julgamento de 6-5, e eu lhes pergunto, onde está o julgamento? Onde está a decisão que sequer publicada foi? Então, eu vejo que há uma precipitação na questão da medida provisória em tratar de uma renúncia a qualquer direito do produtor e, sobretudo, numa confissão de dívida. Como você vai confessar uma dívida cuja decisão sequer foi publicada, ela não existe no ordenamento jurídico ainda? Eu ouso dizer que o Executivo, nesse caso, a PGFN, atuou de má fé.
Porque se você está em juízo num caso concreto, como é que você por fora vai tentar fazer um acordo, aliás, um péssimo acordo, que é confessar uma dívida que ainda não existe concretamente? Então, a nossa posição foi muito clara desde o início, nós sempre defendemos a reversibilidade, acreditamos na reversibilidade, inclusive na própria Suprema Corte, afinal de contas é um julgamento precário de 6-5, basta um voto para que a situação reverta. Nós temos recursos, embargos declaratórios com efeito infringente, que pode modular a decisão, inclusive. Temos uma ADIM sobre a matéria que se sobrepõe aos demais casos. Temos uma reclamação ajuizada pela Andaterra, que reclama a observância aos precedentes anteriores. Então, eu acho que o momento agora é um momento de, vamos dizer assim, de conciliação. É um momento de unirmos forças em prol de um único objetivo, que é suplantar algo que, de fato, é injusto. Não é justo que o produtor volte a recolher o fundo rural do passado e pensarmos daqui prospectivamente, se for para solucionar esse caso, vamos pensar no para frente, no porvir. E aí talvez a medida provisória seja realmente o caminho para trazer uma segurança jurídica para o futuro. Agora, o passado, nós vamos defender e sempre defenderemos a reversibilidade. E o PRS, só finalmente falando, o projeto de resolução do Senado veio tarde, mas eu quero fazer justiça ao Senado da República, que teve a coragem, inclusive senadores da base do governo, de, em observância à legislação, em observância ao artigo 52, inciso 10 da Constituição, em observância a esses princípios que eu falei agora, da segurança jurídica, de proteção à confiança, foi um Senado altivo, um Senado corajoso e que chamou para ele a responsabilidade e retira do ordenamento com essa resolução, se tudo levar a crer que ela seja promulgada, retira de fato os incisos 1 e 2 do artigo 25. Por quê? Porque os incisos 1 e 2 do artigo 25 foram dados à sua redação por uma legislação que não é a legislação de 2001, é a legislação de 97, a Lei 9528/97. Então, para o produtor que está em casa, o recado é o seguinte: muita calma nessa hora, aguardemos o desfecho dessa resolução, se ela vai ser sancionada ou não, se vai ser aprovada ou não, aguardemos o desenrolar da medida provisória e reclamo aqui a presença até dos nossos deputados, alguns inclusive integrando a comissão da MP, que ela trate prospectivamente, vamos pensar o futuro, vamos resolver a questão da contribuição para o futuro e o passado, vamos unir forças em prol da resolutibilidade, da reversão deste caso no Supremo. Seja através da resolução com seus efeitos imediatos, como defendemos, ou seja mesmo na Suprema Corte, demovendo um único voto para que a situação volte à normalidade, volte aos trilhos. Porque o que aconteceu foi algo extraordinário. Talvez na jurisprudência não tenhamos um caso como esse. Eu agradeço muito a oportunidade e agradeço especialmente aqui ao Canal Rural por ter dado esse espaço de debate e de esclarecimento à população do agro. Muito obrigado. Bom, meus amigos, agora nós vamos começar o nosso debate. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito do que foi dito aqui. Em primeiro lugar, o Canal Rural sempre esteve ao lado do produtor rural. Para nós não interessava muito essa história, Argos homines, Argos não sei da quanta, para nós interessava o seguinte: que o produtor rural foi traído. Por que foi traído? O deputado colocou aqui, ele pode se manifestar. Se a decisão de 11 votos a 0, de repente o Supremo muda, eu pergunto, por que o Supremo mudou? Por que o Supremo mudou? Mudou porque houve interferência do governo. Se houve interferência do governo, ele traiu a bancada ruralista. Ele traiu a bancada ruralista, porque foi o voto do ministro colocado recentemente pelo presidente da República, que estava negociando 2,5 bilhões, desculpe, as pessoas não gostam que eu fale, mas eu vou falar,
2,5 bilhões para se manter no cargo, então traiu. Então, se houve uma traição, deputado, ele tem que se retratar, ele tem que eliminar a dívida. Não vamos discutir se é devido ou não é devido, como o deputado Alceu Moreira colocou muito bem. Quer dizer, a pessoa vinha, de repente a coisa some, esqueceu. Então, essa dívida, ela nunca existiu. E aí nós ouvimos, por meios de comunicação, dizer o seguinte: produtor rural é perdoado em 10 bilhões. Perdoado em 10 bilhões do quê? Se essa dívida não existia. Então, nesse aspecto, a minha crítica e a posição do Canal Rural é no seguinte posicionamento. O Canal Rural, eu particularmente, acho que essa dívida não existe e que nós temos que ter a dignidade de cobrar o governo, porque o governo pode sim, se ele quiser, ele pode perdoar essa dívida. Como foi dito aqui, os bancos tiveram um perdão de 70%, e por que nós vamos ter 25% de uma dívida que nunca existiu? Então, a questão é essa, Jefferson, é nesse sentido que nós debatemos e que nós nos posicionamos. Então, meu amigo telespectador, produtor rural, se houve uma mudança na votação do Supremo, que vinha mantendo 11 votos a 0, e depois, por votos de ministros que mudaram votos, de ministros colocados pelo presidente Michel Temer, o Fundo Rural foi declarado constitucional, porque a vaidade do senhor Caiado e a dona Cátia Abreu do Senado não votaram essa medida para tirar. Essa é a verdade, viu, minha gente? Nós temos que falar a verdade, deputado. Não dá mais para nós vivermos num país onde a verdade fica nos bastidores. E a verdade foi essa. E agora querem imputar ao produtor rural uma dívida que nunca existiu. Eu declaro aberto esse debate. A palavra está aí, doutora Afonso, com o senhor. Eu gostaria ainda, dentro dessa questão da medida provisória, eu não sei se tem alguma questão já aí, o Daúde, senão eu vou colocar o seguinte: eu colocava para o deputado Sérgio uma questão importante também na medida provisória, que a consolidação da dívida se dá em abril. E nós sabemos que a comercialização da safra em abril ainda estaria num terço dela, lá sei eu, os amigos produtores da ProSoja, da Farmasul, que estão aqui, poderiam dizer, e da Farsul, eu creio que em abril teria um terço da safra comercializada. Então, sairia fora, ou no mínimo 50%, não estaria dentro da consolidação do Fundo Rural, se essa se der em abril. Ela teria que ser em agosto, porque aí não, Sérgio, já teríamos uma safra comercializada e isso entraria dentro da consolidação da dívida. Senão, o pagamento de maio a dezembro vai pegar com 2,3 período de safra ainda, que dará um volume muito maior dentro desse endividamento. Então, eu acho que uma das emendas importantes é que a consolidação se dê mais adiante para pegar esse período de comercialização, deputado Alceu. Então, é uma primeira consideração que eu tenho a fazer. Alfonso, tem 3 ou 4 temas dentro da medida provisória que receberam, no mínimo, 50% das emendas. Um deles é este: em que momento que se daria a consolidação da dívida, em que momento que o produtor, né, tem que ir lá se declarar devedor perante o fisco, né? Eu sou autor de uma emenda, o Reins é autor, o Alceu, a maioria dos parlamentares apresentaram emenda nesse sentido. A questão é que o ano fiscal, ele se encerra no final deste ano, então a maioria das propostas, inclusive, sugere ali dia 29, dia 28 de dezembro, para que haja essa autodeclaração. Mas o que é importante aqui, aproveitando o debate muito incitado aqui, importante, Daúde, essa sua colocação para chamar realmente ao debate, ao Jefferson, que trouxe aqui temas importantíssimos, é o seguinte: são 2 pontos aqui, nós temos que separar muito bem. É tratar do que vai ser daqui para frente, 1,2 ou folha.
Eu acho que isso nós temos que definir, né? Dentro da medida provisória, nós temos que deixar isso bem claro. Tem dezenas de emendas sugerindo este texto também e dar essa opção ao produtor. O fisco tem dito, olha, mas nós vamos ter dificuldade de aferir isso, quem pode, a apicultura. Por exemplo, o Luciano Carvalho, que é seu amigo, está aqui, ele diz o seguinte, me assessora nesse sentido, olha, deveria ser por produto. Por exemplo, o arroz, o café, escolher para o produto. Então, esses produtos realmente é complexo, mas o fisco está aí, o governo está aí para resolver. E aí a questão é do passado. Se essa resolução do Senado, de fato, for promulgada e não haja questionamento no Supremo, ela venha a entrar em vigor, então não há dívida do passado. Não há passado. Se nós modificarmos algumas questões dentro da medida provisória que dizem respeito a juros, a forma de pagamento, a entrada. Então, como é que o produtor vai lá se declarar nesse momento? Então, realmente, o passado é o grande problema nosso, não é o futuro. Mas é importante que não baixe a guarda, porque não se pode ficar contando, né, com o Supremo, não sei quando vai acontecer. E para muita gente serve a medida provisória e ela vai ter efetividade, então é importante que ela seja boa também, né? Então, a Câmara não pode baixar a guarda em relação à medida provisória. Né? É isso aí. Viu, Afonsinho? Um ponto, além da data que nós colocamos, o pagamento. Se houver pagamento, nós estamos falando não em 12 vezes por ano, tem emendas para dar uma vez por ano. E outra coisa, o Ramiro está aqui, do sindicato lá de Rio Pardo. O Tony da Luz, competente economista da Farsul, fez um trabalho, e a gente discutiu já esse assunto lá. Ele pegou 6 produtos, Jefferson. Pegou arroz, soja, trigo, milho, boi e leite. 6 produtos do Rio Grande do Sul. Quanto faturou o ano passado? Quanto é pagar 2,3% sobre a produção? E quanto é que é pagar 23% sobre a folha de pagamento? Os 23% sobre a folha é 49% mais barato do que pagar 2,3%. Isso quer dizer que nós tínhamos que pagar ao redor de 1% e não 1,5%. Então, eu tenho emenda também nessa direção de puxar pela folha de pagamento. E o melhor seria opcional. Tem produtos que o cara vai querer pagar sobre a folha, tem produto que vai querer pagar sobre a produção. Ok. Então, essas emendas estão ali e nós vamos trabalhar, sim, essa situação junto agora na própria medida provisória. Agora, a primeira coisa que nós temos que acertar é tirar do 29 de setembro. Tem que jogar isso aí para frente. 29 de setembro é depois da manhã. Entendeu? Logo ali. Então, nós não vamos ter condições de fazer isso aí. Então, o primeiro ponto, Sérgio, agora na MP, que nós vamos estar junto lá, é jogar isso pelo menos para o final do ano. A discussão que nesse meio tempo tem o julgamento do Senado, né, passou no Senado, sei lá, o governo apelou, não apelou, e aí nós vamos discutir, ter mais tempo para resolver essa questão, ok? Tem 2 pontos aí que são muito importantes. Veja só, o primeiro deles é deixar muito claro àqueles que estão nos assistindo que essa bancada que representa o agricultor no Parlamento Brasileiro já conseguiu uma redução de 40% do Fundo Rural para o futuro. Nós temos que colocar números exatos. O Fundo Rural, o imposto para a Previdência é 2%. Hoje é 2%. O 0,1 e o 0,2 não é Previdência, é outra coisa, é Senar e a Segurança do Trabalho. Está vindo para 1,2%. Vamos continuar lutando para reduzir ainda mais. Fato isso nós já fizemos. Uma outra coisa importantíssima que a gente tem que deixar muito claro é que o Brasil precisa melhorar essa questão de segurança jurídica. Em todas as áreas. É impossível. Olha que transtorno que causa o Poder Judiciário. Com todo o respeito que nós temos, a separação dos poderes e a autonomia dos poderes. Mas não pode causar um caos desse. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos uma pressão gigante de ONGs, de países europeus, de norte-americanos, de asiáticos, de Oriente Médio. Aqui no Brasil, no que diz respeito à competição com o Brasil na produção de alimentos. Aí nós vamos criar uma insegurança jurídica, além do custo altíssimo que nós temos da nossa produção. Então, nós temos realmente que ter aí esses 2 pontos como principais na nossa luta dentro da defesa do produtor rural e do Brasil como um todo. Ter segurança jurídica e fazer o que é justo no que diz respeito ao pagamento de tributos. Perfeito. Eu faria uma pergunta que me foi pedida. Essa dívida do Fundo Rural, caso venha a ser declarada legal e ser paga,
qual vai ser a destinação dos tributos, dos recursos? Irão para o Tesouro Nacional e também irão para alguma outra entidade, como a Farsul, as federações, a CNA ou não? Não, da contribuição que tem, 0,2 vai para o Senar. Vai para o Senar. O atrasado também. 0,1 vai para o acidente de trabalho. Isso está fora da discussão, isso não estava dentro das liminares. Não, mas eu queria saber se isso vai, a dívida... Os 2% vai para a Previdência, vai para a Caixa Única. Doutor Alceu, faça favor, senta aqui. Daúde, normalmente o 0,2 já está, todo mundo pagou. O 0,2 do Senar, eu acho que ali o Edi está aqui, o Rabiro está aqui, são desses sindicatos. Normalmente o 0,2 o pessoal já pagou, entendeu? Está devendo é o 2,1. O que vai pagar dívida é 0,8. Tá? Porque nós, na verdade, estamos cobrando 1,2 do Fundo Rural para o Porvir ou 2% para aqueles que querem pagar dívida em 15 anos. Tá? Esses 0,1 e 0,2, eles estão compondo a Seguridade ou o Serviço Social do Senar em qualquer das duas. Mas ele não está na discussão da dívida, ele não vai voltar para a dívida, porque quem estivesse pagando 1,2 para 1,5 está pagando a diferença. O que vai para o abatimento da dívida é o 0,8 em 15 anos, que vai certamente naqueles que a dívida for maior do que a incidência do tributo durante o tempo, vai ficar com resíduo para pagar depois, que é outra negociação. Só para explicar um pouquinho o que você está colocando, veja só. Daqui para frente, a MP sugere, encaminhada pelo governo, 1,2 é o valor do imposto previdenciário que vai pagar o produtor rural para o que produzir daqui para frente. E para recompor a dívida de quem deve, é claro, né? Quem deve, quem não deve, vai pagar 1,2. Quem deve, aí ficou 0,8% do valor bruto da sua produção, para recompor a dívida. Em 15 anos, não atingindo em 15 anos o necessário, esse 0,8, será parcelado em mais 5 anos. Isso é uma fórmula encaminhada pelo governo, até foi debatida com a bancada regularista, para que não ultrapasse para o produtor o custo maior do que o 2,3. Mas, ainda assim, nós aqui achamos que esse é um valor exorbitante. Só uma questão, eu coloco também mais uma pergunta. A decisão do Supremo, ela foi tomada em relação à pessoa física. Sim. Perfeito? A pessoa física. O governo está propondo, né, através da medida provisória, abrangendo pessoas jurídicas. Não, só física. Só física. E como fica a pessoa jurídica? É que ele pega o adquirente. A pessoa jurídica é aquele que exerce... Pode ter uma decisão diferente do Supremo? Assim, o Daúde. A pessoa é a dúvida dos produtores. Quem exerce atividade na pessoa jurídica, ele paga 2,3 de imposto de contribuição social, que vai a 2,7, é maior que o 2,3 da pessoa física. Este tem uma outra discussão que está no Supremo Tribunal Federal, que eu acho fundamentação melhor do que a da pessoa física, porque há uma bitributação, ela incide, aí não é permitido pela lei, pela Constituição, o Fundo Rural, a contribuição social, incide sobre a mesma base de cálculo do PIS/COFINS. Então, esta situação daquele que exerce atividade na pessoa jurídica, eu vejo que temos muito mais chances de que a constitucionalidade já foi declarada também em decisões individuais, até nos tribunais vem decidindo de forma quase unânime. Então, aquele que exerce atividade ainda tem esse outro capítulo, não está abrangido na medida provisória e nem está abrangido na decisão do Supremo Tribunal Federal. E espero que esse caso seja procedente. Não, é o seguinte, no caso da pessoa jurídica, estamos falando pessoa física, pessoa jurídica, ele pode sim optar por esses 15 anos da mesma forma. Que está na medida provisória, né? Está. E pode ter uma outra medida provisória que já foi discutida, já está para ser votada, que também pode pegar o adquirente,
que é uma cooperativa, é uma cerealista que recebe soja, é uma indústria, Pileco, de arroz, de boi, de frango, sei lá. Então, o adquirente pode, nessa medida provisória que já está para ser discutida, votada agora no Congresso, já foi votada na Comissão Especial, ele permite, inclusive, que ele possa usar créditos que tenha. Mas isso é a pessoa, Luiz Carlos, pessoa jurídica. Deputado, sim, mas essa é a pessoa jurídica adquirente. Eu sei. Não é o produtor rural. Não. Nós estamos falando aqui, o que eu estou explicando é o produtor rural que exerce atividade na pessoa jurídica. São as duas posições. Tá? Vão ser cobrados os dois. A pessoa física e vão cobrar a pessoa jurídica. Adquirente. Entendeu? É o adquirente, que é cooperativa, cerealista e indústria. Física. Pronto, esses aí que vão entrar, o adquirente de pessoa física. Ele vai chegar no produtor e vai chegar também no adquirente. Agora, imagina como é que é o adquirente que vai ter que fazer uma ação de retroação para cobrar do produtor. Como é que ele faz? Não pode. Mas não pode. Ele é o devedor. Ele é o devedor. Não, mas o produtor não... Eu entendi, estou entendendo. Porque, na verdade, quando ele comprou, também o adquirente, ele não comprou de má fé, ele também tinha uma liminar. Se o produtor tinha uma liminar e levou para o comprador, aí vai ter a discussão se o comprador vai poder buscar do produtor. Isso é ação de retroação. Se não tiver liminar, o produtor ele é o responsável, o adquirente é o responsável tributário. Ele é que é o responsável pelo pagamento e não o produtor. E também, quando tem liminar, eu tenho dúvidas se também poderá buscar do produtor, porque ele é o responsável tributário e ele que tinha que fazer a fiscalização. Então, essa será uma grande polêmica no futuro. Eu não estou falando eu estou falando que isso é inexequível. Não, também acho. Não tem como buscar. Então, o cidadão comprou... Eu tenho 2 frigoríficos. Um desconta e outro não. Tá? Ele perde a concorrência. Tá? Ele passa a não descontar. Hoje ele tem uma dívida, tá? Que ele contraiu porque este preço estava na regra de mercado. Tinha uma decisão de 11-0. Tá bem, ele agora tem essa dívida. E como é que ele paga se ele não pode buscar de quem ele não descontou? Vai ser difícil. Veja, eu tenho uma cooperativa aqui no Rio Grande do Sul, Daúde. Essa cooperativa tem 5.800 associados que pagaram. E tem 480 associados que não pagaram porque tinham liminar. Me disse o presidente, deputado, agora eu vou ter que debitar para esses 480. É lógico, porque ele não pode pegar dos 6.300 e debitar para todo mundo. Eu paguei, o Sérgio não pagou. Como é que fica? Então, ele vai fazer, tem a liminar desses 480. Claro que são os maiores, entendeu? Então, a cooperativa, já o presidente me disse, olha, dessa forma, eu vou cobrar dos associados que estão devendo e vou isentar aqueles... Mas tem o direito do parcelamento também. É ok. Agora, deputado Sérgio, tem também mais uma colocação que é a seguinte... a Receita tem como fiscalizar, como imputar aos devedores essa dívida, porque a Receita está dizendo o seguinte, pela decisão, você vem aqui e declara o que você deve. Perfeito. Se eu constatar que o que você deve é verdadeiro, tudo bem. Se eu constatar que não é verdadeiro, eu vou te aplicar a penalidade legal e fiscal. Como é que fica isso? A pergunta... Ela hoje, também me deixa... Hoje, Daúde, a Receita não tem dados de quem deve. Não tem. Ela estima uma dívida do produtor rural em torno de 8 a 10 bilhões, mas ela não tem esses números. Por isso que a própria Receita, quando sentou à mesa para escrever essa medida provisória, junto com o governo, eles colocaram essa expressão, declaratória. Eu vou lá e vou declarar o quanto que eu devo. Agora, tem como buscar... Ele vai declarar o que deve quando ele sabia Perfeito. Que ele não devia. É estranho. Tem uma conversa dentro dos bastidores dizendo o seguinte, que o governo, que a Receita precisaria de 1 ano e meio para chegar a conseguir aferir essa real dívida. Agora, ela vai buscar através do adquirente, ela vai pegar esses dados de emissão fiscais, de notas fiscais, e assim por diante, e uma hora vai chegar. Uma hora ela vai chegar. O problema é que se você não declarou o quanto que você deve, aí nós vamos ter depois uma multa, uma situação toda que vai complicar ainda mais. Tem que constituir o débito. Perfeito. Meu Daúde. Vai ficar complicado aí essa situação. Eu tive sexta-feira no Sindicato Rural de Santa Maria. E 2 advogados que têm bastante ações em Santa Maria, Tupã-Ciretã e Júlio de Castilhos. Os advogados já foram chamados, porque tem as ações, foram chamados pela Receita. E falou, dia 29 nós vamos executar. Ali, o Pileco conhece, São João do Polese. Já tem indústria
que já foi chamada, a indústria de arroz dali já foi chamada pela Receita. O senhor é presente de quem comprou arroz em 2016, 2015, 2014. Já está chamando e notificou a indústria para apresentar. Esses casos eu conheço, veja. Então, já chamando indústria, isso aí, alguém que me procurou e falou. Isso deve ser nacional, né? Isso não Lógico, vai ser só isso aqui não é o caso específico. A Receita está fazendo isso no Brasil inteiro. Jefferson. Só queria fazer uma intervenção rapidamente nesse assunto. É que as decisões judiciais, até o momento, elas têm sobrestado as ações até o trânsito em julgado do paradigma no Supremo. Então, esse terrorismo que a Receita está fazendo é ilegal. É constrangedor e abusa da autoridade. Senta aí. Não, fala-se tanto em abuso de autoridade. Ora, nós vivemos num Estado de Direito, não é um Estado exator, né? Onde a Receita se avoca um poder que não tem. O que ela pensa que pode constranger o produtor e as empresas a fornecer dados para que ela, supostamente, numa decisão que sequer está publicada? Então, é isso que nos revolta enquanto produtor, mas, sobretudo, na parte jurídica, doutor. A gente não pode admitir que um caso que não transitou em julgado, que sequer publicada está a decisão para termos elementos plausíveis e factíveis para emitir uma opinião, e a Receita avança no tempo para dizer o seguinte: você já perdeu, esquece o futuro, não tem medida nenhuma de reversibilidade, pague. Esse tipo de atitude nós entendemos que a afronta, inclusive, é um ato de litigância de má-fé, porque nós estamos em juízo, o processo não se encerrou e essas atitudes por fora do processo... não conhecemos nenhum acórdão. Pois é, isso. Da mesma forma... Como é que pode o Supremo ficar 6 meses, 1 ano para publicar um acórdão, um julgamento de 1 ano atrás? Justamente isso por nós isso. temos que começar a debater também. Nós tivemos isso nas decisões anteriores também. Vamos teve trocar uma aqui. situação. O titular saiu reserva. Obrigado, Jefferson, pela colocação. Isso é como o basquete, o titular sai, entra o reserva e volta. E o técnico aqui fica meio sem... O técnico fica... Não. Tá. Bom, vamos lá então? Eu acho, pessoal, que nós temos, olha, o grau de complexidade do tema que nós estamos discutindo, imagina como é que está a cabeça do produtor, do que está nos ouvindo agora, né? O cara plantando arroz e feijão e milho e soja e tendo que conversar com o ex-Tunk. E ele certamente vai, que bicho é esse? Como é que se come? Que ex-Tunk, meu irmão? Tu tá louco? Eu tô aqui plantando e colhendo. Pois é, mas se a decisão do Senado tem efeito ex-Tunk, que eu não estou falando definitivamente, está suplantado esse processo. A dívida simplesmente não existe. Eu concordo. Não existe. Que é o melhor caminho. Só que daí, Jefferson, tem um contencioso que é inverso. Aí é hora de começar a pensar em como é que se devolve para quem pagou. Sim, porque vai ter que devolver para quem pagou, né? Vai ter que se habilitar para receber. É muito complicado. Aí isso não vai acontecer mas nunca. Não tem isso, mas se é possível haver o crédito, há que se haver o débito. Jamais perdoarão, né? Jamais perdoarão. Mas, pessoal, vamos botar a ordem. O que acho que a gente precisa, para aqui, o programa está quase finalizando, falta aí uns 15 minutos, mais ou menos, né? Deixar um recado muito claro para o nosso produtor do que ele vai fazer. Porque ele tem um prazo até o dia 29 agora de setembro, tem 30 dias aí, menos do que isso, ele tem que tomar uma decisão. Agora, esta decisão está muito claro para todos nós que ela é confusa, que o produtor rural não tem condições, porque nem nós aqui entramos num consenso do que ele tem que fazer. Nós que estamos atuando, está aqui o Jefferson, que é o advogado, está o Canal Rural, que é especialista no assunto, está aqui o nosso jurídico, que conhece, está aqui a Frente Parlamentar, a Comissão de Agricultura. Nós não chegamos num consenso. Eu sugeri aqui 2 situações para a gente deixar muito claro. Trabalharmos ao máximo para que essa resolução do Senado tenha efeitos e que isso se deixe bem claro que precisa ser até o final deste mês, e trabalharmos ao máximo, nós, membros da comissão mista dessa medida provisória, para que a gente venha até o final deste mês votá-la, pelo menos na comissão, um relatório que seja a favor e que deixe muito claro o que o produtor rural vai ter que fazer daqui para frente. Sérgio, você não acha mais correto perdoar o passado e não começar? Tem isso, não tem possibilidade de acontecer isso, Daúde. Desculpe eu ter... Mas espera aí, por que não tem? Porque
Que lei... Olha, a única forma de dizer... Se o governo desejar e pretender isso, ele vai conseguir. Não, o governo tem um problema aí de renúncia, lei de responsabilidade, tem toda uma situação... Mas como é que ele renuncia para outros casos? Não, mas ele renuncia... Só para o futuro, só para o futuro. Para o futuro ele pode, sim, mas para o passado não. Pessoal, a única forma de não pagar é fazer valer essa resolução do Senado. É a única forma. Não, é mudar a decisão. Não é fazer valer a resolução. Desculpe, só um minutinho. Não é fazer valer a resolução do Senado. É que o Supremo, em função da resolução do Senado, mude a decisão dele. É a única possibilidade. Pessoal, é a única possibilidade. Eu queria fazer um alerta. É o seguinte: se há um espaço onde não cabe o voluntarismo, né, a valentia, tá, a demagogia, é neste momento. Isso é profundamente irresponsável. Os setores envolvidos têm que se expressar por uma voz só. Nós primeiro precisamos nos reunir para saber exatamente o que nós vamos dizer com relação a isso, à luz de toda a sabedoria jurídica, utilizando a nossa força política como ferramenta no lugar correto. Se nós começarmos a fazer discurso diversionista com a busca de eleitores fortuitos, vamos acabar prejudicando a categoria inteira. Não é hora disso. Agora, por mais amargo que seja o remédio, tem que ser para todos. Né? Vão ter que buscar a solução com muita responsabilidade, primeiro para definir essa data do 29, no final desse mês que vem, para passar para mais adiante, porque não há condição de ir buscar o consenso, né, a convergência de pensamento sobre isso nesse processo, e segundo, ter uma voz só que, a meu juízo, as instituições envolvidas do processo têm que buscar se expressar por uma voz só. Inclusive, a nossa força de convencimento será tanto maior em direção ao governo e ao judiciário, quanto mais ela for única. É verdade. Tem uma pergunta aqui, que é do Vilmondes, que é diretor da FAMATO. Ele gostaria que nossos debatedores esclarecessem sobre a incidência da cobrança sobre operações de comercialização de gado entre pessoas físicas. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: está previsto por essa medida, cria, recria, engorda a incidência do tributo do Fundo Rural. Isso acabaria, então, inviabilizando a pecuária, que já está aí numa situação muito difícil. Né? Posto em cascata. Desculpe o seguinte, aqui, ó, não é na medida provisória. A lei prevê, a legislação da contribuição social do Fundo Rural, prevê que nas operações anteriores, entre produtores, também incide o Fundo Rural. E não há aí, eu tenho escutado muito nesses casos, fala em bitributação. Não é o caso de bitributação. Nós temos um imposto cumulativo, isso que acontece como o ICM, de coisas diferentes. Então, nós temos assim, um imposto cumulativo, ele incide aqui e depois vai incidir de novo na outra comercialização. Não é inconstitucional porque não há uma incidência no mesmo fato gerador, são fatos geradores diferentes. Só para concluir, Luiz Carlos, o que ocorre é o seguinte: o que teria que mudar na legislação é que nós teríamos que criar um crédito presumido desta operação entre produtores, se ela não puder ser modificada, se não se puder extinguir essa contribuição de comercialização entre produtores. Aí teria que ter um crédito presumido, para, como acontece com o ICM, para que na segunda operação, esse que foi pago aqui, já for descontado lá. Só o valor adicionado. Né? Só o valor adicionado. Então, esse é o problema que ocorre com o Fundo Rural. Existe a obrigação de pagar pela legislação atual, não é pela medida provisória. E quem tem que pagar é o vendedor. Quando há venda, quem tem que pagar é o vendedor. Não conheço caso que tenha ocorrido no país inteiro, mas essa é a legislação que tem essa exigência. Até 2008 não era assim. Sim, a venda de gado, eu comprei um boi para engordar, eu comprei uma vaca para engordar, eu comprei um terneiro, eu não pagava. Agora, eu tive lá em Rondônia, uma cerealista lá, tem uma suinocultura, os produtores integrados, eles compravam milho, 100 sacos de milho, agora estão cobrando o milho que o cara comprou de um outro produtor.
Entendeu? Então, esse fato também, nós temos emenda na medida provisória para retroagir o que era antes de 2008. Só pagar no produto final. Eu vendi um boi gordo, pago. Eu vendi um saco de soja, pago. Eu vendi um saco de arroz, pago. Ok? Isso tem emendas também na medida provisória para retroagir. Retroagir não, mas daqui para frente ser assim. Porque até então, essas contas estão pendentes. Compra de gado, compra de qualquer coisa, produtor para produtor, mas tem que pagar. Essa sim, para a receita apurar, o Condorelli levantava essa questão, uma das discussões que nós tivemos com a Receita, que começou em 2008. Até então não se pagava. Aí, produtor para produtor, eu compro lá arroz, soja, boi, sei lá o quê, e não pagava. A partir de 2008, passou a pagar. Então, isso nós temos que voltar, está na medida provisória também, para nós anularmos isso e fazer no produto final. Eu vendi um boi gordo, paguei. Eu vendi um suíno gordo, paguei. Eu vendi arroz, soja, paguei. Ok, quando vender no produto final. Agora, deputado, nós temos que encaminhar para o final do nosso debate, que está muito interessante. Mas como que vai se descobrir o seguinte, eu vendi o boi magro para um companheiro, o outro vendeu para outro, como é que se apura isso? Bom, existem as guias, entendeu? Eu vendi com a guia de produtor. Eu vendi, o César Monteiro comprou um boi. Mas na prática isso acontece? Acontece. Eu vendi 100 boi para o César. O César tem a guia, ele me dá uma contranota e está marcado no meu talão de produtor. Então é possível essa fiscalização. E eu tenho que fazer no final do ano a minha declaração de imposto de renda, dizendo que eu vendi tantos boi, comprei tantos boi. Quem mexe com isso faz. Ou comprou milho, no caso de um suinocultor ou de um produtor de aves, por exemplo. Perfeito. Nós temos que encaminhar para o final. Eu daria a cada um dos debatedores 1 minuto e meio para que a gente pudesse, então, encerrar para as considerações finais. E eu faço aqui um questionamento. É possível nós conseguirmos perdoar o passado dessa dívida? Bom, 1 minuto e meio. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Eu acho muito difícil. Eu acho que a saída que nós temos realmente é essa. É que essa resolução seja promulgada e que ela tenha uma influência numa nova decisão do Supremo. Outra solução não consigo enxergar. Mas aqui, queria aproveitar esse 1 minuto e meio, Daúde, para dizer ao nosso produtor rural que nós, lá no Parlamento Brasileiro, nós temos feito a nossa parte. Semana passada, semana retrasada, nós tivemos lá a presença do ministro do Meio Ambiente, debatendo a implementação do Código Florestal e uns outros pontos que interessam ao produtor rural, por uma imposição de uma convocação aprovada, lá, inclusive, num requerimento apresentado pelo deputado Valdir Colato. Para as cooperativas aí que estavam com problemas de acesso ao Plano Safra, junto com o Rães, com o Alceu, com o Colato e com outros companheiros, nós fizemos uma pressão muito grande ao Banco Central, inclusive com uma audiência pública lá na Comissão de Agricultura, que resultou que está saindo hoje a publicação de uma nova resolução do Banco Central, dando acesso às cooperativas ao Plano Safra, como era anteriormente. Nós, lá no Parlamento Brasileiro, nós somos muito organizados através da nossa frente parlamentar e nós somos pautados pelo setor produtivo. Nós somos pautados pelas entidades que compõem o agro no Brasil como um todo e temos a responsabilidade de cada vez mais buscar a redução do custo de produção. E essa questão do Fundo Rural é muito claro para mim, enquanto parlamentar, representante do Estado do Paraná no Parlamento Brasileiro, de que o Fundo Rural é também um indutor de custo de produção. E nós sabemos que hoje o produtor colheu bem, batemos todos os recordes no que diz respeito à produção. Nós chegamos a 242 milhões de toneladas, segundo o IBGE, 238 segundo a Conab, né? E nós estamos com o produtor com um problemão de caixa, de capital de giro e assim por diante. Então, lá no Parlamento Brasileiro, estamos buscando fazer a nossa parte em favor do produtor rural e dizendo da importância de sermos pautados por vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos. Deputado Reis. Bom, agradecer, Daúde, ao Canal Rural por ter permitido esse debate. E aí, na linha que o Alceu falou, acho que é importante, viu, Jefferson? Vocês têm um movimento muito importante. Acho que seria importante, viu, Silvio, os prefeitos. Aqui tem 2 sindicatos rurais, que eu estou vendo, Alegrete e Rio Pardo. Eu acho que vocês têm que cobrar das entidades. Nós temos que nos juntar. Embora
a CNA, o doutor João Martins, deu uma posição contrária, mas se nós pressionarmos, ele tem que vir na nossa posição, juntar toda a OCB, toda a ProSoja, toda a Abrapa, toda a Federal, e nós fazermos um périplo em cima dos ministros supremos. Aí é uma questão política dos parlamentares, Alceu, da Comissão de Agricultura, Sérgio, da Frente Parlamentar da Agricultura, com as nossas entidades. E aí mostrar a eles a ilegalidade desse ato, ok? Aí sim eu vejo mais fácil de nós termos um resultado e não ficar enrolando o produtor, certo? Então acho que esse é o ponto. Vale nesse momento a pressão sobre os ministros supremos e sobre o próprio executivo, mostrando que o Jefferson, muito competentemente, fez a colocação aqui, em cima de 2 decisões e todas incongruências. É a posição que eu tive do próprio ministro Costa Leite. Conversei com ele a semana passada, é uma autoridade no assunto, é o autor da ação principal, né, o advogado da ação principal, ele sugere também isso aí. Então, só estou colocando, se nós pudermos fazer essa junção de esforços parlamentares, entidades de classe, movimento, prefeito Silvio, entra com a CNM, seguramente os prefeitos vão conosco, certo? Aí, Fundo Rural não, mais Voz do Campo, sei lá, juntamos toda essa posição e pressão, porque aí é uma voz só. Em nome da produção brasileira, seguramente dá para retroagir nesse processo. Deputado, okay? Deputado Sérgio Moreira, sobrou só 30 segundos para o senhor. Eu só queria dizer o seguinte, o produtor rural não é mercadoria. Essa base produtiva que nasce uma moeda verde do chão é que mantém a economia desse país de pé. Se continuar achando que esse saco é sem fundo e começar a colocar impostos cumulativos, como é o caso da compra e venda de produtos, nós vamos acabar inviabilizando a produção. Se o país tiver cabeça no lugar, para de pensar no produtor rural como mercadoria e trata como base produtiva e arruma um arranjo produtivo que lhe coloque com rentabilidade que a produção fique de pé. Senão, nós vamos acabar matando essa matriz, essa fonte de renda permanente tão importante para o Brasil. Perfeito. Doutor Afonso. Primeiro, agradecer a parceria do Canal Rural. Eu, embora faça parte do grupo, mas estou aqui como representante do IEJUR, que fizeram essa parceria. Segundo, respondendo a tua pergunta, anistiar é impossível. Não vai acontecer, não tem como isso acontecer. Não dá para a gente vender essa ideia. Muito para menos perdão, né? Isso aqui não perdão, não vai acontecer. Terceiro, só corroborando, 230 milhões de toneladas, e nós temos 2,13 depois, que continuará sendo 2,3 por 15 anos, sobre 230 milhões de toneladas. É muito dinheiro para pagar de tributo para a contribuição social. Então, realmente, esse ponto que eu coloco, tem que haver uma grande modificação. Espero, Daúde, querido amigo, que tenhamos esclarecido nosso telespectador aí com o nosso programa. Perfeito. Talvez não tenha sido a resposta que ele gostaria, mas nós vamos continuar insistindo. Tá certo. Bom, meus amigos, este foi o Fórum Decifrando o Fundo Rural, em busca de soluções. Agradeço a participação dos painelistas e o apoio do IEJUR. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que à tarde, isso que é importante, a partir das 2 horas, a jornalista Kelly Ávila apresenta o Fórum Canal Rural Mulheres no Comando da Lavoura e Pecuária. Um ótimo dia para todos e obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Até mais.